Olá, pessoal! Muito boa tarde ou boa noite, depende de onde você está. Estamos começando aqui seu programa, seu podcast favorito de artes marciais, que é a nossa conversa Kung Fu, nosso Kung Fu Talk. Antes de a gente começar o nosso programa, fazer nossa introdução básica, como sempre, comenta, compartilha, ativa o sininho, subscribe, manda para os seus amigos aí. Também não esquece de checar nossa página, nossos podcasts em inglês, se você tem uma fluência no inglês ou não tem também, lá tem a legenda, se aperta lá, tem várias entrevistas legais com o mestre dos Estados Unidos que vocês vão apreciar. Nossa primeira temporada acabou, estamos no terceiro episódio da nossa segunda temporada, quero dizer. E a gente sempre tenta trazer pessoas com qualidades aqui para estar falando um pouco da sua arte marcial, do seu background, da sua história de vida, relacionado também à arte marcial e vida e saúde, né? Hoje eu estou aqui com o Renan para me ajudar a apresentar o programa, o nosso host. Boa tarde, Renan. Tudo bem? Boa tarde. Bom, é isso. Hoje o podcast vai ser muito interessante, vai ser um embate de informações aí de dois lados um pouco diferentes aí, mas que compartilham a mesma genética marcial que é o Kung Fu. É isso aí. E hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, professor de Kung Fu, Vinícius David. Muito boa tarde, professor Vinícius. Tudo bom? Saudações, professor Ronald, professor Renan, saudações à nossa audiência. Muito feliz aí em poder estar participando, poder estar contribuindo aí para a comunidade das artes marciais no Brasil. Muito obrigado pelo convite e vamos ter um bate-papo bacana. Exatamente. Lembrando que, pessoal, acompanha nosso canal, tem várias entrevistas muito legais para acontecer aí no decorrer desse mês de dezembro. Nós não vamos parar, então sempre a gente está tentando trazer pessoas, assim como o professor Vinícius, que tem sempre a agregar, né, como conhecimento, como arte, como cultura. Vinícius, ou Vini, como você preferir, ou David, depois você me avisa como é que fica melhor, que você prefere. Que a gente pode chamar de Vini, aí já Vini. Vai quebrando o gelo. Mais fácil. Perfeito, Vini. Qual foi o seu primeiro contato com as artes marciais? Foi o Kung Fu mesmo, de você praticou outras artes marciais, outros estilos? Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória dentro das artes marciais. Tudo bem. Eu comecei nas artes marciais ali por volta de 2007, 2008, quando eu devia ter entre 6 e 7 anos de idade. Acontece que desde a infância eu era uma criança acima do peso, então desde cedo meus pais tiveram a preocupação de me colocar numa atividade física, né, para melhorar minha saúde e tudo mais. E aí me colocaram para treinar futebol, depois colocaram para fazer natação, não gostava de nenhuma dessas modalidades. Até que, de repente, eu conheci o judô, né? Então, minha porta de entrada nas artes marciais foi o judô. E no começo era super bacana, né? Falar os termos em japonês, usar a roupa característica, né? O kimono. Mas, depois de um tempo, eu percebi que o judô e eu não tivemos aquele match, né? Não colou. Então, eu acabei saindo do judô. E em 2011, com 10 anos de idade, eu conheço o Kung Fu estilo louva-a-Deus. E essa é a prática que eu venho tendo aí ao longo de toda a minha trajetória. Caramba, que interessante. E é legal ver isso, porque eu escuto muito a respeito das pessoas entrarem nas artes marciais através do judô. Eu creio que a popularidade do judô no Brasil seja imensa. E até é uma pergunta assim, que eu gostaria de fazer, né, aproveitando o gancho aí com relação ao judô. Assim, quais foram, você mesmo comentou aí, né, que não deu esse match, não se identificou ali marcialmente com o judô. E qual foi a característica mais marcante, assim, do estilo louva-a-Deus, né, do norte, a qual você pratica, em comparação ao judô ou a outros estilos de Kung Fu, a qual fez você, assim, sabe, se identificar? Eu acho que na época eu não gostei tanto do judô. Acho que a minha mentalidade era outra. A mentalidade de criança, eu cresci assistindo bastante desenho, Naruto, né, Power Ranger, desenhos assim de luta. E aí eu ia praticar o judô e não via nada daquilo que eu via na televisão, entende? Aí quando eu conheci o Kung Fu louva-a-Deus, eu vi que o pessoal dava soco, chute, rolamento, usava bastões, espadas. Aí eu falei, agora sim tá parecendo com o que eu vejo na televisão. Mas eu já tive a oportunidade de praticar mais pra frente, voltar a treinar um pouquinho de judô com uma mentalidade mais madura, e eu já posso dizer que
o judô tem muita marcialidade, muita validade, assim, no que diz respeito à luta, combate. Foi mais uma questão de afinidade mesmo que eu não tive no momento de infância. Acho que é interessante e vale ressaltar, igual você falou, né, em relação ao judô, né, uma arte marcial maravilhosíssima, existem grandes atletas brasileiros e mundiais. O judô, ele é acredito eu, né, que tem as suas ramificações também ali dentro das artes marciais chinesas, de acordo, né, com tantas pesquisas, há quem acredita que o Shuaijiao, que é o wrestling chinês, teve o seu início como uma primeira arte marcial chinesa, e também tem a sua, né, ele talvez diria que o seu braço, a sua perna linkado com o judô. Tem muitas aplicações parecidas, claro que conforme os anos vai passando, né, a gente vê as suas diferenças entre pontuações, entre uniformes, equipes de competição. Então é bonito de ver esses traços, né, em cada arte marcial tendo os seus contrastes ali, assim como também o próprio o estilo louva-a-Deus do norte, que é o que você pratica, tem também bastante quedas dentro dos taolus. Você vê movimentações, né, diferentes linhagens do louva-a-Deus do norte. Os louva-a-Deus do sul já acredito eu, um pouquinho diferente, já tem uma outra ramificação, acredito eu, com um pouco mais de strikes, né, movimentações de soco, chute, utilização mais de, não diria mais, mas também focado um pouquinho mais em relação à energia interna, né, a relação que a gente chama de Gin, pelo fato de ser uma arte Haka, mas ambos são artes marciais maravilhosíssimas, né, não tem nem o que falar em relação a esses estilos. Quais são os principais fundamentos do louva-a-Deus do norte e como eles se refletem na prática? Qual é a sua opinião em relação, qual que você acredita que são os principais fundamentos do estilo do louva-a-Deus? Certo. O estilo louva-a-Deus do norte, ele possui em sua essência, né, no seu conteúdo, 12 princípios básicos, né? E para garantir que eu não estou falando nenhuma besteira, eu estou me embasando aqui no conteúdo do livro O Guia Completo do Louva-a-Deus do Norte, escrito por Stuart Olson. Então, basicamente, a gente tem os 3 primeiros princípios, que seriam Kou Lou Tsai, né, que seriam, traduzindo aproximadamente para o português, seria enganchar, agarrar e golpear, como se fosse uma sequência fluida, em que eu engancho meu adversário, já agarro e já golpeio novamente. Temos também o princípio do Kwa, que seria um bloqueio com o antebraço. Esse bloqueio pode ser feito para cima, pode ser feito para os lados. É um princípio bem interessante do louva-a-Deus. Temos o princípio Tiao, que também poderia ser traduzido como enganchar, mas dentro da minha prática, dentro da minha experiência, eu percebo que o enganchar daqui é diferente do primeiro enganchar que eu falei. O primeiro enganchar que eu falei, que é o Kou, dentro do meu entendimento, seria um engancho externo, de dentro para fora, enquanto que o Tiao seria um gancho de dentro para fora, de fora para dentro. Eu acho muito interessante esse aspecto, inclusive, assim, falando um pouco, né, com relação a, por exemplo, a defesa com o antebraço que você citou. Eu treinei um tempo de louva-a-Deus 7 estrelas e no Tantui nós temos muito isso. É muito, muito, assim, claro, essa aplicação. Com relação à aplicação, né, uma dúvida que eu sempre tive, tá? Mas isso eu tenho com alguns outros estilos também de artes marciais, principalmente Kung Fu. Mas é que no louva-a-Deus do Norte, acho que é o principal, assim, que eu sempre tive dúvida. Que ele meio que tem uma ênfase e uma combinação muito rápida em técnica de captura, tá? Exatamente. Então, você consegue, tipo, dissecar um pouco sobre isso, tipo, da importância dessa característica que o louva-a-Deus tem, assim, que é inigualável. Todo mundo fala que a técnica de captura do louva-a-Deus é incrível. Você poderia explicar um pouco por que é tão eficaz e como você aplica ela em combate? Bom, para começar, é importante dizer que esse ato de capturar, ele está intrinsecamente relatado, né, e bem enfatizado na própria lenda da criação do estilo louva-a-Deus, em que Wang Lang era um habilidoso artista marcial, mas ele veio a desafiar os monges Shaolin. Infelizmente ele perdeu todas as lutas, todos os desafios, e aí, certo dia, ele se deparou com um louva-a-Deus capturando uma cigarra na floresta,
E a partir daí que ele tirou a inspiração, né? Porque o louva-a-Deus, o bicho mesmo, o animal, não sei se vocês já chegaram a ver algum documentário, algum vídeo assim no YouTube, é realmente um ato de caça brutal. Ele agarra a presa para não soltar nunca mais, ele já vai devorando a presa viva, né? Então, toda essa essência tem que ser levada em conta quando você faz a prática do estilo louva-a-Deus, né? E aí o estilo vai contando com diferentes técnicas de como você se aproxima, de como você estabelece o contato, estabelece a aderência, e a partir daí você meio que escolhe, né, o que você vai fazer com seu oponente, se você vai jogar ele no chão, se você vai imobilizar, se você vai aplicar alguma torção na articulação, né, chamadas de tinar, e é basicamente isso, a ideia de você manter o contato e a proximidade com o oponente é essencial. Eu acho muito interessante isso, porque uma das coisas que uma vez um mestre me recomendou, ele falou assim, olha, você quer entender um pouco com relação ao estilo, o quão brutal um estilo pode ser? Pesquisa, ele até falou assim, tem Google para isso, joga lá no Google como que aquele animal se comporta, estuda o comportamento Exato. Do animal, observa, porque os monges fizeram isso. Eles observaram para poder fazer. Então observa que alguma coisa você vai aprender naquilo dali, você vai melhorar se você se aprofundar ali no estudo desse aspecto. Exatamente. Uma coisa muito interessante que você falou em relação ao louva-a-Deus, né, pegando a cigarra e a origem, eu lembro que tem um talu do Chalgar chamado Bossinsal, que é o louva-a-Deus decepando a cigarra ou comendo a cigarra, uma coisa assim. E você falando, né, nessa relação à origem agora faz sentido, né? Porque eu tinha um amigo meu que ele me ensinou esse talu muitos anos atrás, apenas esse talu, acabei aprendendo para ele, não treinei mais com ele, foi apenas essa movimentação do Chalgar, esse talu do Chalgar, e foi interessante porque são movimentações que você vê que dentro dos estilos do norte, se me corrija se eu estiver errado, pelo que a gente vê, sempre se usa muito uma pinça do louva-a-Deus para poder agarrar o oponente, né? Dentro do estilo sul, eles utilizam a garra de tigre, como que você utiliza, né, as asas, mas você ainda utiliza os cotovelos para dentro para poder estar agarrando. Tem o mesmo princípio de agarrar, o mesmo princípio, né, de capturar, quer dizer, o seu oponente, para você estar ali aplicando as movimentações contra ele. Por volta ao que a gente falou em relação à captura, em relação a agarrar, até a aplicação de queda. Se você for ver, por exemplo, o que se trata como quedas, você precisa estar ali, né, partindo para o twist para depois você estar derrubando o seu oponente. Eu tô ouvindo um barulho estranho também. Aí, parou. Eu acho que ele tava com o coisa ligado. Então, continuando a nossa conversa, como que, em sua opinião, a estrutura de treinamento de um iniciante do estilo louva-a-Deus do Norte, como se partindo de treinamentos, talus, talvez em relação à sua matéria, como que você divide, organização de faixas, se vocês têm faixas, se utilizam camisetas, como que funciona em relação ao seu sistema? Sim. Bom, quando um aluno novo chega para aprender o Kung Fu louva-a-Deus, evidentemente a gente não passa para ele direto as técnicas específicas, né? Quando o aluno precisa ser alfabetizado, por assim dizer. Então, ele vai chegar na sala, vai fazer, primeiramente, o aquecimento, o alongamento, preparar o corpo, as estruturas, né, as articulações, os músculos, para então ser começado um trabalho de base. Base no sentido tanto metafórico, né, de construir uma base, como no sentido literal, né, ele vai fazer as bases, as posturas de perna do Kung Fu, não apenas do louva-a-Deus, mas que estão presentes em vários, se não todos, os estilos, né, a postura do cavalo, a postura do arco e flecha, a postura do gato. Claro que as nomenclaturas vão mudando, né, de estilo para estilo, mas basicamente a essência é a mesma, né. Então ele passa por esse aprendizado das bases, dos socos básicos, dos chutes básicos, né, e à medida que ele vai evoluindo, também ele vai passando de faixa, né, e aí quando ele chega numa faixa intermediária, assim, vamos supor uma faixa verde, aí sim,
ele já começa a pegar os taolus, né, e as técnicas propriamente do louva-a-Deus, já explorando os princípios que eu comecei a citar anteriormente. Então você começa partindo por... então o aluno ele não começa com os taolus em si, ele começa com movimentações desfragmentadas para depois partir para os taolus. Perfeito. Que legal. Muito bacana. Quais são as diferenças entre as variações dos estilos de louva-a-Deus, em sua opinião, como louva-a-Deus 7 estrelas, ramificações do flor de ameixa e os do sul, Chalgar, Kwansai, boi de ferro, considerados como os de Hakka? Para aqueles que não entendem, né, em relação ou nunca praticaram Kung Fu, ou buscam na internet em relação a louva-a-Deus, ou então assiste nosso podcast e pensa em praticar a arte do Kung Fu, louva-a-Deus, como que você poderia, assim, de uma forma genérica, claro, né, precisa ser um especialista para entrar um pouco mais a fundo em detalhe a cada uma dessas linhagens, mas, em sua opinião, qual que seria em relação à diferença entre diferentes linhagens, como eu expliquei? Bom, dentro do meu entendimento, toda linhagem de louva-a-Deus, em sua essência, é louva-a-Deus, né? Então, não existe muito porquê a gente ficar classificando, né? Eu sou de linhagem X, eu sou de linhagem Y. Beleza, é importante você ter clareza, né, de por quem aquela arte passou até chegar a você. Isso eu acho muito importante, muito respeitoso para com a tradição da arte marcial chinesa. Mas, em essência, o louva-a-Deus, quase todas, para não falar todas as técnicas são iguais, só vai ter uma diferença ou outra na maneira que você for fazer, um movimento diferente, uma pinça que é diferente, né? Mas entrando um pouco na explicação das linhagens do louva-a-Deus, a gente tem basicamente duas principais linhagens, duas principais ramificações. Partindo de Wanlang, você vai ter a linhagem do 7 estrelas e do outro lado a linhagem do Meihua, que é a flor de ameixa. E a partir da linhagem do flor de ameixa, a partir de um mestre chamado Lian Xueshang, ele foi um grande divulgador da arte, ele foi tendo vários discípulos, vários alunos, e os seus alunos, alguns continuaram com o nome flor de ameixa, mas outros vieram a, inclusive, desenvolver novos métodos, inclusive influenciando e sendo influenciado por outro sistema de artes marciais, como, por exemplo, o Tai Chi, como, por exemplo, o Pakwa, por exemplo, o Padi. Então, a gente tem essa divisão principal entre louva-a-Deus 7 estrelas e louva-a-Deus flor de ameixa, e dentro da ramificação da flor de ameixa, a gente vai ter outras, como Taiji Meihua, Taiji, Papu, né, 8 passos. Então, acaba se ramificando, mas que, no final das contas, é tudo louva-a-Deus, todos pertencemos à mesma família. O que eu acho muito interessante em relação ao que você falou é essas ramificações, porque a gente que não pratica esses estilos, às vezes acaba subjugando e acreditando que simplesmente é um estilo só, né? Louva-a-Deus é só louva-a-Deus. O que nunca praticou Kung Fu, ou às vezes é de uma arte marcial mais moderna, como o MMA, o boxing, acredita que Kung Fu é um só, né? E é bonito de ver essas ramificações, porque são interpretações de pessoas que acabaram estudando aquelas artes, né, há séculos atrás, e desenvolvendo um estudo sobre a aplicação daquelas movimentações e colocando ali a sua personalidade e o seu Exato. Kung Fu, o seu compreendimento do que aquilo realmente significa para ele. E a partir daí a gente vê essa quantidade de ramificações, né, de linhagens que são maravilhosas. Você às vezes vê movimentações que às vezes é o mesmo Taolu, mas tem uma essência diferente, né? Por exemplo, eu gosto de comparar, por exemplo, o TSKF, você vê o pessoal da TSKF fazendo uma forma, você vê o pessoal da Associação Tonlon fazendo a mesma forma de uma forma diferente. Então, e tudo isso é bonito de ver, porque não é simplesmente igual um robozinho ali, tudo quadrado daquela mesma forma. São diferentes escolas com a sua interpretação, com a sua linhagem, com o seu procedimento de fazer, com a sua essência, né? Então é muito, muito legal de ver essas ramificações dentro das artes marciais, né? Eu acredito que partindo um pouco mais para o sul, quando se fala de Shaolin e outras, são um pouco mais diferentes pelo fato de você ter posturas um pouco mais acentuadas, não diria baixas pelo fato de as posturas do louva-a-Deus Shaolin, pelo pouco que eu tenho conhecido, né, e treinei muito pouco, são um pouquinho mais altas, na verdade, ele utilizando o Sangwakma,
Vilmar e essas posturas, mas você vê ali também um pouco da essência. Alguns talos você ainda utiliza um pouco da pinça no louva-a-Deus, mas é bem acentuado uma expressão corporal variada, né, comparado aos louva-a-Deus do Norte. Exatamente. Uma coisa que eu queria até perguntar, vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Agora tá. Maravilha. Uma coisa que eu queria perguntar que eu acho pertinente é que as pessoas sempre pedem pra gente perguntar no podcast, para toda modalidade, como que você, né, professor desse estilo, consegue ver esta modalidade, né, no caso o Kung Fu, né, louva-a-Deus do Norte, num mundo onde a gente tem as artes marciais modernas, sabe? Como, por exemplo, o MMA, né, que tem ganho muita popularidade, as pessoas olham, às vezes, divulgação, nossa, MMA, o cara começou a treinar, em um mês ele tá lutando bem. Como que você vê o espaço, assim, que o louva-a-Deus do Norte está conquistando, ou que ele precisa conquistar mediante ao MMA? Bom, de fato, as lutas modernas, né, o MMA, eles vêm crescendo cada vez mais, né, crescendo em número de praticantes, número de atletas, e até mesmo em público, né, de espectadores. Mas eu acredito que é tudo uma questão de nicho, né? Você assiste uma luta de MMA porque você se interessa pela trocação, pelo combate, né, pela eficiência daquela técnica numa luta. Não que no Kung Fu louva-a-Deus não haja eficiência no combate. Tem sim, tem bastante. Mas eu acredito que o que mais atrai as pessoas, pelo menos é o que me atraiu, também ao longo da minha trajetória, a atender mais pelo louva-a-Deus do Norte, nem tanto para as artes marciais modernas, é justamente a questão cultural, a questão histórica, né? O que se passava na cabeça de um mestre chinês que desenvolveu esse movimento? O que ele estava pensando? Qual que era o momento histórico que ele estava vivendo, né? Quando a gente pega para estudar a história e o desenvolvimento do próprio estilo louva-a-Deus, a gente percebe bastante instabilidade política, bastante período de conflitos, confrontos, muita, como fala também, metáforas, né? Porque, querendo ou não, quando você transmite o conhecimento para uma pessoa, é um conhecimento de guerra, conhecimento de luta. Se você transmite esse conhecimento para uma pessoa, essa pessoa pode virar aquele conhecimento contra você mesmo. Então, tem que ter uma relação de confiança com quem que você está transmitindo aquele conhecimento. E muitas vezes, para não falar muito frequentemente, são utilizados nomes metafóricos para determinadas técnicas, justamente para que se tente esconder, né, aquele verdadeiro conhecimento. Então, eu particularmente acho muito interessante você ver essas metáforas, e essas metáforas, querendo ou não, elas refletem na cultura chinesa como um todo. Vai ter aspectos do budismo, do confucionismo, do taoísmo. Então, é como eu falei, é uma questão de público. Enquanto houver pessoas mais interessadas na trocação e no combate, que é muito bacana, o MMA vai perpetuar. Por outro lado, enquanto existirem pessoas decididas a aprender sobre a cultura chinesa, os aspectos tradicionais, a história, o Kung Fu louva-a-Deus, assim como outras artes marciais tradicionais, também tendem a perdurar. E eu percebo que é meu papel enquanto professor divulgar, né, e fazer com que a arte se desenvolva aqui no Brasil. Partindo um pouquinho, tentando explorar um pouquinho mais esse aspecto cultural, você acredita que a cultura também influencia em relação a isso? Por exemplo, a gente teve a cultura das artes marciais ali, quando o Bruce Lee era vivo, entre 70, 80 até 90, onde teve aquele boom da arte marcial, onde quando saiu os filmes, todo mundo praticava Kung Fu, todo mundo ensinava Kung Fu. Aí, durante 2010, teve o boom do Wing Chun, depois dos filmes do Ip Man, onde todo mundo começou a praticar o Wing Chun. Você acredita que essa questão, claro que influencia em relação à prática da arte marcial, mas o que você acredita em relação, né, hoje a gente vê, por exemplo, o MMA, que acabou crescendo muito até por lutadores famosos brasileiros, né, no MMA, o público brasileiro hoje, a gente vê quantidade de pessoas praticantes dessa arte é muito grande. A minha pergunta seria em relação a
o que você acha que em relação ao louva-a-Deus especificamente, em sua opinião, haveria talvez uma forma de melhor, não diria melhor, mas uma forma de propagar um pouco mais a arte marcial? Seria apenas através de torneios, apenas através de trabalhos, como é que eu posso falar, utilizando a tecnologia? Hoje a gente vê professores dando aulas online também. Como você acredita que poderia ser, né, nas artes modernas, como que fala, a injeção do louva-a-Deus dentro da sociedade, se é que você me entende? A sua pergunta é sobre como continuar divulgando? É isso? Não sei se entendi a sua pergunta. Exatamente. Exatamente. Eu acredito que para continuar divulgando as artes marciais mais tradicionais, né, como é o caso do Louva-a-Deus do Norte, podem ser realizados os campeonatos, como você mesmo mencionou, os torneios, seminários, que eu também acho muito interessantes, palestras, podcasts como esses que a gente está fazendo hoje. Então, acho que tudo isso são boas maneiras da gente se aproximar da cultura chinesa e, a partir disso, divulgar para mais pessoas, seja através da manifestação física, né, da arte marcial, através do corpo, através de uma aula, de um seminário, de um campeonato, de um torneio, ou também na esfera mais intelectual, como é essa que a gente está fazendo hoje, trocando ideias, conversando, estudando, lendo, escrevendo também, produzindo material. Tudo isso eu acho que é muito, muito importante. Só para voltar um pouquinho atrás, quando você falou da parte cultural e histórica, eu acho muito interessante, porque, infelizmente, quando a gente fala em relação à modernidade, hoje o pessoal ele não está tão interessado a aprender a parte tão bonita que é a cultura, né, daquela arte marcial. Hoje a gente vê a grande maioria dos artistas marciais com muito respeito a praticantes de MMA, de kickboxing, de boxing, e o que for. A única coisa que se busca em relação à parte da defesa pessoal, luta, né? E quando a gente faz movimentações, quando a gente fala em relação à cultura tradicional chinesa, é alguma coisa muito mais enraizada. Claro que uma pessoa não vai, né, se inscrever numa escola para querer aprender história, para querer aprender cultura. Tudo isso são benefícios que você aprende, né, fazendo parte daquela arte marcial. Mas eu acho muito interessante a conexão que a gente tem com os antepassados que passaram pela linhagem através das movimentações. Uma coisa que eu até estava falando com o Renan esses dias. É muito bonito de ver, por exemplo, você pratica um Taolu, né, que um mestre acabou desenvolvendo há 300 anos atrás, e que ele e toda aquela linhagem de praticantes acabaram praticando aquela mesma movimentação. Eu acho que, né, numa forma talvez energética ou espiritual, há uma conexão entre o praticante e todos aqueles, né, pais marciais, avós marciais que você acaba tendo ao antecessores, para melhor dizendo, dentro de uma linhagem de arte marcial. Acho isso muito, muito bonito, né? E não é algo que a gente se vê, infelizmente. Claro que artes marciais modernas são muito eficientes em relação ao de aplicações, né? Não é à toa que você vê o crescimento, né, do MMA graças ao UFC, mas é interessante de ver também essa parte cultural e como é que eu posso falar, dentro da arte marcial chinesa, né? Não só apenas a parte física, né, de defesa pessoal, mas também a parte intelectual e cultural que essas artes marciais têm. Que conselho você daria para quem está começando a estudar o estilo Louva-a-Deus do Norte? Conselho daria para um aluno iniciante, um aluno Correto. assim 100% leigo? Exato. Sim. Olha, no atual momento que a gente está vivendo, século XXI, com tecnologias fáceis, assim, acesso rápido à informação, a gente acaba criando um pouco de ansiedade, falta de paciência. Então, imagino que se eu me deparasse hoje com um aluno 100% leigo em artes marciais para fazer uma aula de Kung Fu Louva-a-Deus do Norte, eu diria, tenha paciência, né, e aprenda da melhor forma possível aquilo que o professor está te passando, está te ensinando, e nesse primeiro momento, aceite e absorva aqueles conhecimentos sem questionamento, né? Eu acho que isso falta principalmente para as gerações atuais. Mas
eu até continuaria dando o conselho de que quando você tiver uma bagagem mais considerável, você se tornar um aluno intermediário para avançado, aí sim você começa a fazer os seus próprios questionamentos, começa a fazer a sua própria análise sobre aquilo que você está aprendendo, porque querendo ou não, isso também ajuda o praticante a crescer e a se desenvolver dentro daquela arte. Então, basicamente eu acho que é isso. Num primeiro momento, tenha paciência, confie no seu professor, ele sabe o que ele está te ensinando, ele já passou pelo que você está passando hoje, então aceite de bom grado aquele tipo de conhecimento sem tanto questionamento para depois, no momento futuro, você começar a trazer seus próprios questionamentos, seus próprios pensamentos e aí sim ir construindo aos poucos a sua personalidade marcial. Bem legal, cara. E, assim, complementando o assunto, né? Qual foi o maior ensinamento que o Kung Fu Louva-a-Deus trouxe para você, para sua vida? O maior ensinamento que eu tenho, desde quando eu aprendi a treinar Kung Fu, aqui na verdade eu não vou nem falar especificamente do Louva-a-Deus, eu vou abordar a minha prática de Kung Fu como um todo, né? Eu tive também oportunidades de treinar outros estilos, outras artes marciais, e eu percebo que uma coisa que todas elas têm em comum é justamente o Kung Fu em seu sentido amplo, né? Que vem do mandarim, que poderia ser traduzido como trabalho duro, trabalho árduo, ou trabalho humano, né? E quando a gente ouve esse termo, né, de trabalho árduo, trabalho duro, a gente pensa numa pessoa esforçada, numa pessoa dedicada, mas a ideia de Kung Fu não traz simplesmente o esforço pelo esforço, né? Traz o trabalho de forma que você invista tempo e energia numa atividade até que você alcance a maestria, mas é um esforço inteligente, um esforço estratégico. Como que é a melhor forma de gerir os meus recursos, gerir a minha bagagem para chegar ao meu determinado objetivo, né? O que o ambiente que eu estou inserido me oferece para que eu possa chegar onde eu quero, alcançar meu objetivo, né? Isso a gente pode transportar para o cenário da luta, né? O que meu oponente tem de fraqueza que eu posso explorar para conseguir derrotá-lo com o mínimo de dano possível, ou para qualquer área da vida, né? Eu tenho uma relação de amigos, relação de família, de estudos, preciso estudar para uma prova, qual que é o melhor método de estudar para eu conseguir fixar aquele conhecimento para ir bem na prova? Ou no trabalho, qual que é o melhor método possível para conseguir uma promoção no trabalho, né? Como que eu me comunico com as pessoas, né? Então, acho que o Kung Fu em si, ele é muito além do tatame. E acredito que esse é o principal ensinamento que eu posso tirar. Acho que é muito interessante o que você falou, só para fazer um adendo em relação a essas informações, é porque muita gente tem apenas essa visão superficial, de novo, voltando, não sendo apenas redundante, mas apenas reforçando um conceito, né, para os nossos ouvintes, que muitas às vezes as pessoas acreditam que arte marcial é apenas, né, luta, e vai muito além disso, porque dentro da arte marcial, o aluno, que seja criança, que seja, né, adolescente, começa a ali ter um treinamento físico saudável para ter um bom, né, rendimento físico na sua vida pessoal, e além disso acaba também aprendendo valores, né? Às vezes nem aprendendo, mas reforçando os valores que ele tem dentro de casa, né? Eu lembro que quando eu comecei a praticar, minha mãe acreditava que a arte marcial ia me tornar uma pessoa violenta, que ia ficar, né, uma pessoa briguenta, mas não, né? Uma criança briguenta. Eu comecei praticar na mesma época que você, foi em 2006, e foi muito pelo contrário. Pouco a pouco você começa a enxergar o universo de uma forma muito mais diferente. Você começa a ver que realmente, né, você consegue trazer aquela arte marcial que você pratica, né, igual você falou, dentro do tatame, para sua vida pessoal. Às vezes, Deus queira, você nunca vai precisar, né, utilizar aquela parte da defesa pessoal. Exato. Mas você utiliza as ferramentas tanto como um exercício físico, um exercício de cardio, aeróbico, para que você possa estar absorvendo exercícios de Qigong, que você também aprende, e também a parte disciplinar, né? A parte de você conseguir ter resiliência, você falou, utilizar estratégias de combate para
conseguir aí estar crescendo na sua vida profissional, na sua relação com as pessoas, que seja relação entre de amizades ou que seja relacionamento, né, afetivo com marido, mulher. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba utilizando, né, a Mocifu usa falar que você não tem que lutar contra o seu oponente, né? Mocifu diz, você tem que ter uma boa relação contra o seu oponente para você saber quais estratégias exatamente você vai utilizar contra ele. Porque se você apenas lutar contra a força, quem tiver mais força, quem for mais troncudo ganha. Mas se você começar a utilizar estratégias de combate, de energia, ver, né, quais são as fraquezas dele para que você possa estar aplicando da melhor forma possível, você vai trabalhar de uma forma muito mais inteligente. Não só dentro de luta do tatame, mas também vivenciando aí de uma melhor forma possível, tá conseguindo vencer os desafios da vida, né? Que eu acho que é o mais difícil, porque numa luta você treina ali, você acaba às vezes saindo bem ou mal, mas a vida traz situações muito que não são premeditadas, né? Que às vezes são coisas que a gente tem que estar preparado para poder estar, né, passando por aquilo, ser forte para conseguir vencer obstáculos. Exato. Bom, eu acredito que você tem algum adendo para falar em relação a essa última pergunta? Para mim você está perguntando? Isso, o Renan, acho que ele deu uma caída. Acredito que deu certo aí, Renan. Não, tá tranquilo aqui. Eu tava só buscando uma conversa que eu tive, que era uma coisa que eu queria citar, que foi uma frase que eu até anotei, que é assim como louva a Deus, meu discípulo, você deve aprender a arte de ser pequeno em aparência, mas imenso em estratégia. Sua força não está nos músculos, mas na precisão, na agilidade e na sabedoria que se esconde no movimento silencioso. Lembre-se, o verdadeiro poder do louva a Deus é que, com leveza, ele é capaz de derrotar até o mais forte inimigo. Eu acho que essa foi uma das frases assim, mais impactantes e fortes que eu já ouvi a respeito do Kung Fu. Não foi direcionada a mim, tá? Foi direcionada a um colega meu que pratica até hoje. E ele ouviu de um mestre da China, que é da linhagem dele, eu não vou me recordar quem que é agora. Mas ele perguntou, né? Ele falou assim, porque ele é baixinho de estatura também. Aí ele falou assim, nossa, o pessoal brinca muito comigo falando, né, que eu sou baixo, igual louva-a-Deus, etc. E aí ele falou, né, assim como louva-a-Deus, você tem que aprender a arte de ser pequeno e valorizar isso. E eu acho que essa frase, eu até ia perguntar, né, se você quiser eu até repito aqui, mas eu acho que ela representa bem o que é o estilo, né, porque as pessoas, às vezes, que são leigas, elas olham e pensam assim, poxa, eu quero aprender o que a lutar igual um tigre. Pô, um louva-a-Deus, né? Tem um certo preconceito, né? Sim, exato. E aí eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso. Assim, último ponto, assim, só um extra aí pro podcast. Bom, primeiramente, tenho que confessar que eu não conhecia essa frase, então vou até pedir depois para você repetir. Eu achei bem interessante. Claro. Mas é uma frase da hora porque ela me remeteu também ao que está escrito no livro da Arte da Guerra, né? Sobre a estratégia de como você guerrear, e principalmente o primeiro verso que você disse é ser pequeno, mas parecer grande, né? Ter uma coisa assim nesse sentido. E a guerra, de acordo com o Sun Tzu, é um jogo de aparências, né? E é um jogo de aparências em que o tempo todo você tem que ter a ciência de você, se conhecer, se autoconhecer, saber das suas forças e fraquezas, e por outro lado conhecer dos oponentes também, a força e a fraqueza do oponente também. Então, acho bem interessante essa frase, e acho que ela reflete muito bem o estilo louva-a-Deus. Gostaria até de ouvir de novo, por favor. Claro, sem problema. Assim como o louva-a-Deus, você deve aprender a arte de ser pequeno em aparência, mas imenso em estratégia. Sua força não está nos músculos, mas na precisão, na agilidade e na sabedoria que se esconde em movimentos silenciosos. Lembre-se, o verdadeiro poder do louva-a-Deus é que, com leveza, ele é capaz de derrotar até o mais forte inimigo. Muito bom. Curti muito. O que eu achei, só para fazer uma conclusão em relação a essa frase, achei muito bonito, porque às vezes a gente acaba subestimando as coisas, né? Existem grandes
campeões brasileiros, paulistas, estaduais no Brasil, que, né, se você for parar para pensar, né, partindo de um princípio, de um estilo, né, de um animalzinho, de um inseto, na verdade, né, e você consegue trabalhar ali, independente da estatura física, movimentos que foram baseados, né, anos atrás, filosoficamente através de um animal, de um inseto, mas que hoje aplica-se como defesa pessoal, dependendo da estatura da pessoa, né, não precisa ser um tigre ou um dragão para que a pessoa seja forte, mas se você for ver, por exemplo, o louva-a-Deus, ou então um pouco mais gentil, como uma garça, né, animais que às vezes inspiraram ali, diria até que filósofos chineses, monges, que acabaram criando estilos maravilhosíssimos. Você vê, independente, né, de qual linhagem que seja, de qual estatura, de qual animal, quando se trata em relação ao âmbito tradicional, eu acho que tem uma cultura muito bonita para ser explorada, para ser estudada e muito mais para ser transmitida, mantendo o legado da arte marcial viva. Eu acho que é isso em relação à nossa parte. Renan, você tem mais alguma adendo aí? De minha parte, não, tá? Vini, queria te dar esse espaço agora aqui para você fazer as considerações finais, divulgar um pouco sobre o seu projeto, sobre a sua escola, onde você está dando aula, divulgar suas redes sociais, embora vai estar na descrição, mas é bom para o pessoal do Spotify que está ouvindo, eles também ter essa noção, para depois te procurar lá e perguntar, né, a região onde você dá aula, também sua localização, para que o pessoal possa entrar em contato com você. Certo. Bom, professor Ronald, professor Renan, foi um prazer conhecê-los, agradeço demais aí pela oportunidade, pelo convite. Aproveitando aí as considerações finais, então, para divulgar meu Instagram, né, j.vini.davi, né, a gente vai passando tudo certinho a posteriori. Tem também o Instagram da minha escola, que eu fundei juntamente com meu irmão Kung Fu Caio Petreles, o Instituto Tan Lang Tao. Inclusive, estou aqui utilizando o uniforme, né, este é o símbolo, e vocês podem encontrar no Instagram pelo @tanglangdao, certo? Atualmente também eu estou dando aulas de Kung Fu para crianças de 6 a 12 anos, numa academia chamada AP Academia Pirituba. Vocês podem encontrar pelo @AP Academia, né? Temos aí uma turma recente, começamos, tem poucos meses o projeto, temos uma turma aí de 2 alunos, então, se você for de São Paulo, Pirituba ou região e tiver um filho, uma filha, um sobrinho, uma irmã, alguma criança que queira praticar artes marciais, não deixe de vir mostrar, né, ver conhecer, para que ela possa praticar e receber todos os benefícios que o Kung Fu tem a oferecer. Queria mandar também um abraço a todos os meus professores, né, tanto de Kung Fu Louva-a-Deus quanto de outras artes. Primeiramente ao meu professor Jander, da escola Huanshan Pirituba, professores Felipe e Gustavo, da escola Wutan, e professor Walter Correia, professor que eu conheci na universidade, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, ele que me transmitiu um pouco de seus conhecimentos sobre o Wing Chun. Então, deixo aí esses salves. Renan, mais algum adendo? Você quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Você tá mutado. Obrigado por me avisar, tá? Eu ainda tô me acostumando com esse microfone novo. Eu queria agradecer pela sua presença, pela empatia também aí. Às vezes é complexo, né? A gente falar claro, como eu falei, é a mesma genética, é Kung Fu, mas norte e sul, às vezes, tem uma diferenciação técnica que é complexo, então muito obrigado pela empatia de estar disposto a ouvir também. A gente fez uma conversa um pouco antes do podcast, ali já deu para perceber que ia ser uma coisa bem fluida, bem tranquila, então muito obrigado por isso, parabéns pelo projeto, parabéns pelo empenho aí. Né? As pessoas às vezes falam, nossa, tem tanto professor de Kung Fu, mas as pessoas não entendem que é 1 a cada 1000 que vira professor e o empenho deve ser reconhecido. Então muito obrigado novamente, tá? Nós aqui do Kung Fu Talk agradecemos imensamente, e se você aí é um professor ou pratica alguma arte marcial e tem um certo conhecimento e gostaria de compartilhar, eu gostaria de estender o convite. Afinal, a partir
do ano que vem, nós vamos estar falando sobre diversas artes marciais e não tanto com ênfase no Kung Fu. Então eu gostaria de estender esse convite a vocês. Confesso que também me farei um pouco mais presente no podcast, então se vocês não gostaram da minha voz, para quem está acompanhando, ou da minha cara para quem está vendo aí no YouTube, eu sinto muito, é a única que eu tenho. Boa. Aí. Pessoal, eu queria agradecer primeiramente ao Renan e obrigadão por ajudar a conduzir esse podcast. Como vocês viram, fluiu, foi muito bom. A gente conseguiu conversar. Foi uma conversa, não foi uma conversa cansativa, foi uma conversa bem informativa, falando sobre a história, né, do Vini, das artes marciais, falando aí um pouquinho sobre louva-a-Deus. E a gente conseguiu extrair bastante informação, e acho que isso que é importante, a gente conseguir também divulgar o trabalho dele. Muito parabéns, né? Parabenizando mais uma vez o projeto e o trabalho do Vini, como o Renan falou, não vou repetir as mesmas palavras, mas eu sei como é que é quando você começa, né, no meio de muitos e no final você termina no meio de poucos, né, e ali você consegue levar e carregar o legado do seu professor, dos seus grão-mestres, né, e assim sucessivamente. Mais uma vez, agradeço os dois pela participação desse programa, agradeço também o Renan, obrigadão também por estar fazendo esse convite para outros professores. A gente está sempre em busca de novos talentos aí para estar divulgando a arte marcial, conversando, trazendo conhecimento. E se você, né, como é que eu posso falar, não é telespectador, é audiência que ficou até esse momento, make sure que você dá um like, dá um joinha aí, compartilha, manda nas redes sociais aí, e também não esquece de ver nosso canal em inglês lá também, que tem muita informação legal, muitos vídeos legais, tá bom, pessoal? Agradeço vocês aí mais uma vez, tenham uma ótima noite, tenham boas festas se a gente não se falar até lá, que vocês tenham um ótimo ano novo, e até a próxima, pessoal, bora aí ir pro ano da serpente. Muito boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite.